Voltamos para ministrarmos a palavra do Senhor, dando sequência à nossa abordagem do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos falar hoje sobre a igreja de Pérgamo. Amém? A igreja de Pérgamo. Nos diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não me negaste a minha fé, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pontuando, que essas igrejas, elas são verdadeiras, são reais. São igrejas, entre tantas outras que haviam na Ásia, mas separadas pelo Senhor para ser referência a traços de personalidade, de comportamentos, de atitudes de nós como igreja, porque igreja fala de ajuntamento, igreja fala de coletividade. Igreja existe a partir de 2. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Nós sozinhos não somos igreja, mas quando estamos juntos, configuramos o corpo de Cristo, porque aí já são membros, um conjunto de membros. Amém? A gente aprende isso lendo 1 Coríntios 12. E, como acabei de citar, aquela referência de Mateus, que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. E essas igrejas, volto a dizer, apesar de serem reais, verdadeiras, grupo de irmãos que se reuniam em nome de Jesus nesses lugares, que tinham a palavra de Deus como regra de fé e prática, que se sujeitavam a Deus, de certa forma. Ah, pastor, mas tantas falhas, tantos defeitos, essa turma se sujeitava a Deus? Eram entregues a Jesus? Questiona você.
Aí eu digo, tire por você. Tiremos por nós. A gente não diz que é de Deus, de entregar uma vida para Jesus. E os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos. Não chegamos ao topo da perfeição. E nessa estrutura carnal, perecível, corruptível, nunca vamos chegar. Devemos nos esforçar. Por causa disso vamos desistir de acertar, de procurar agradar a Deus? Não. Mas nessa estrutura nós nunca vamos chegar. Eu, em uma das abordagens recentes, eu comentei aqui que tinha falado com uma pessoa que o fato da pessoa estar no erro, ela não deve acumular mais erro para a vida dela, ela deve minimizar os erros. Devemos minimizar os erros da nossa vida. Dia desse, estava tocando uma música, porque eu moro perto de um bar, e o cara disse que estava no lixo, mas não é bagaço, alguma coisa assim. Ele estava na bagaceira, mas não é bagaço. Né? Ou seja, quem é limpo se limpa mais, quem é sujo se suja mais. Então, se você é limpo, a tendência é você querer se limpar mais. Amém? Se você é limpo, a tendência é você querer se limpar mais. Querer se limpar mais. Limpar-se dos pecados, né? E não se sujar mais. Se se suja mais, é porque você não é uma pessoa limpa. A sua natureza é de porco. Desculpa aí a palavra forte. Porque o porco, por mais que você limpe ele, tá, se ele vê uma lama e soltar, ele vai para ela. Né? É bronca. Pois bem, chegamos à igreja de Pérgamo. Né? A igreja de Pérgamo que, louvado seja o nome de Jesus, ela, glória a Deus, não era uma igreja tão distante da igreja de Éfeso. Ficava uns 70 quilômetros ao norte de Esmirna. Aliás, ao norte de Esmirna. E, segundo a arqueologia, ela tinha uma das melhores e mais antigas bibliotecas, onde o pergaminho foi usado pela primeira vez como material de escrita. Mas veja a referência, e o Senhor volta a falar com a pessoa que respondia pela igreja local, o anjo. Eu já fiz referência a isso. Falei bem mais quando fiz a abordagem da igreja de Esmirna. Fiz um resumo sobre angelologia, praticamente. E glória a Deus, né? Mais uma identificação de que é Jesus quem está falando. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Espada aguda de 2 fios é a palavra de Deus. Né? Mas ela é mais afiada, inclusive. E é apta para discernir os pensamentos e vai até a divisão da alma. O Senhor diz que conhece as obras da igreja, porque o Senhor nos acompanha, né? O Senhor nos acompanha. Isso é muito forte. O Senhor nos acompanha. Meu Deus, tem misericórdia de nós, né, irmãos? O Senhor nos acompanha. O nosso deitar, o nosso levantar, para onde vamos, por onde vamos, Ele nos acompanha. E glória a Deus por isso. Ele está ali para nos livrar do mal, Ele está aqui para nos livrar do mal. O Senhor está com você. Jesus está com você. Aleluia. Ele te acompanha.
Isso é igreja. Somos igreja. Mas ele disse que, sabendo mesmo das obras de onde a igreja habitava, que era um lugar difícil, era um lugar onde estava o trono de Satanás. Satanás aqui não é o querubim ungido que foi expulso do céu. Satanás aqui é referência ao imperador romano, onde o culto que se ofertava a ele era muito forte. E não só imperador, mas a Zeus, deus da mitologia, produto da mente humana. E que tinha um templo lá, na cidade de Pérgamo. Não é? E os cultos eram ofertados lá. Então a idolatria era prevalente. Prevalecia em Pérgamo. Adoração ao imperador, adoração ao deus da mitologia, ao ídolo. Então a gente percebe que, e não só por isso, mas também por a obra dos nicolaítas e dos baalitas serem fortes lá, havia influência por conta de tudo isso, ou isso era fruto da influência satânica muito forte. Então Satanás, ele é referendado aqui por suas ações de enganar, de cegar, de ludibriar as pessoas. Havia uma influência do maligno muito grande nesta cidade. Não que nas outras não tivesse, mas é como se partisse de lá. É como se partisse de lá. Para ser intitulado um lugar onde estava o trono de Satanás, era como se de lá partisse as ordens. Era como de lá os outros lugares fossem influenciados a partir da cultura de lá, da cultura de Pérgamo. Por isso que é dito assim. Então, não é fácil para a igreja estar em um lugar onde há uma influência de Satanás muito grande. Está em um bairro, está em uma rua, está em um bairro, está em um subúrbio, está em uma cidade, está em um estado, está em um país. Fica difícil para os cristãos pregarem a palavra. Tem lugares, irmãos, que a Bíblia ainda não é acessível. Tem lugares em que não se pode abrir frentes evangelísticas. Não se pode abrir um ponto de pregação. Não se pode abrir uma congregação. Não se pode evangelizar. Há lugares que há uma influência de Satanás muito grande. Isso como instituição, isso como coletividade, e isso, pastor, como indivíduos. Quando é que a igreja de Pérgamo aplica-se à individualidade de cada um de nós? É quando Deus está perdendo espaço em nossas vidas. É quando o Espírito Santo está perdendo espaço em nossas vidas. É quando nós estamos desviando a nossa atenção do Senhor e voltando as nossas atenções para nós mesmos, para os nossos prazeres e deleites, para a nossa carnalidade. E estamos abdicando da devoção, estamos
deixando de estar servindo ao Senhor, não estamos com forças para estar caminhando para a igreja, não estamos sequer pensando em orar, pensando em louvar, pensando nas coisas que são de cima, porque Paulo diz, escrevendo, se não me engano, aos Colossenses, se já nasceste de novo, buscar as coisas que são de cima, não é? Aleluia! Se já nasceste de novo, aqui lembrei-me, Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, quando paramos de buscar as coisas que são de cima, quando paramos de pensar nas coisas que são de cima, é porque estamos configuradamente mortos espiritualmente. E eu fiz uma escola dominical, domingo, dia 25, está no YouTube, Acorda a Bênção. E eu falo sobre o que é morte espiritual. Morte espiritual é estar distante de Deus. Morte espiritual é estar distante de Deus. E se a pessoa está morta espiritualmente, ela está mais vulnerável à ação maligna do que nós que estamos ressuscitados espiritualmente. Porque o fato de sermos cristãos, de ser pastor, de ser crente, de ser servo, de ser serva de Deus, isso não nos isenta de ser tentado, de ser perseguido. Ao contrário, o diabo fica querendo me derrubar, te derrubar. O diabo fica querendo minar a minha fé, a tua fé. O diabo fica tentando demais, é um safado. Ele não sossega enquanto não nos vê prostrados. Ele não sossega enquanto nós não caímos, não erramos. Ele não sossega. E não pense que ele fica satisfeito com escorregada, com a queda, não. Ele quer desmoralizar. Ele quer estraçaiar, como diz o fugirista pernambucano. Todo duro, né? Ele quer estraçaiar conosco, o inimigo. Né? Ele não se conforma em te ver apenas prostrado. Ele quer te tirar mesmo da igreja. Ele quer te tirar mesmo da presença de Deus. Ele quer que tu se transforme num cão, num vingador, num sanguinário, num monstro. Ele quer que tu te transforme em um agente dele na terra. Já pensou, irmão? Misericórdia. Mas ele não sossega enquanto ele não conseguir fazer isso. E ele não vai, não. Agora fazer como diz o meu, e não vai, não. Amém? Resista. Resista, meu irmão. Resista. Quando é que o trono de Satanás está reinando em nós? Quando as ações dele prevalecem. Precisa estar possuído por ele propriamente dito, não. Mas quando está sob forte influência, ao ponto de estar na prática, no exercício das suas influências, aí está sendo o trono dele. Aí ele está reinando. Trono é onde se reina. Lugar de trono é onde está o reino. Quem senta no trono é rei. E era essa problemática que estava havendo com a igreja de Pérgamo. Ah, pastor, e como é que é a igreja? É bom, é aquele que, obviamente aí, né, Paulo diz que já está fora do corpo, mas está ali no meio. Volto a dizer, tiremos por nós. Tiremos por nós. Às vezes nós criticamos fulano, criticamos Beltrano, criticamos ciclano, e nós? E nós, irmãos?
Por isso que Paulo manda em Gálatas, aos gauleses, Gálatas capítulo 6, que nós cuidemos de nós. O que Jesus disse em Lucas 17:3, olhai por vós. Precisamos cuidar mais de nós. É importante que nos preocupemos com os outros, ajudemos, mas sejamos críticos de nós mesmos, sejamos exigentes com nós mesmos. Tiremos por nós. A gente chegou à perfeição? Não. Ah, mas fulano faz isso, faz aquilo outro. Sim, e nós fazemos aquilo outro e aquilo. Podemos não cometer os mesmos pecados que Beltrano, Ciclano, Fulano faz, mas nós temos os nossos pecados. Quando os homens pegaram a mulher em pleno ato de adultério e a levaram a Jesus, primeiro para pegarem Jesus em falha, depois com o intuito de apedrejar a mulher. O que foi que Jesus disse? Olhai por vós. Aliás, Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que saiu do mais novo ao mais velho. Será que aquela turma todinha tinha pego aquela mulher? Tá danado. Será que aquela turma todinha tinha adulterado com aquela mulher até os pirraia? Não. Certamente não. Mas tinha os pecados deles. Tinha os seus pecados. Nem todos tinham adulterado, se prostituído, fornicado com aquela mulher. Mas tinham os seus pecados. Eu posso não fazer o que você faz, mas eu tenho os meus pecados. Você pode não fazer o que fulano faz, o que eu faço, mas você tem os seus pecados. O que não podemos é alimentar a pecaminosidade da gente, fazer mais pecados, acumular mais erros. Eu achei muito interessante a letra da música, apesar de ser mundana, mas achei interessante. Eu estou na bagaceira, mas não sou bagaço. Você é pecador, mas não é terreno de Satanás. Você é pecador, mas não é terreno do diabo. Você é um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus. Somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Somos pecadores onde o Espírito Santo habita. Por isso que eu disse aos irmãos, numa abordagem anterior aqui já de Apocalipse, você pode até chamar o irmão de terra, menos de terra seca, porque terra seca é lugar de demônio. Somos uma terra regada pela chuva serôdia e temporando do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Aleluia. Então o trono de Satanás estava lá por conta dessa prevalência de influência, onde a idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Não é necessariamente estar distante diante de uma imagem de escultura, de pedra, de pau, de gesso, de mármore, de sei lá o que. Não é necessariamente estar diante de uma figura de animal, de ser humano, de sei lá o que. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Pode ser até um cônjuge, pode ser até um filho, pode ser até um imóvel, pode ser até um ser movente. Ocupou o lugar de Deus, é idolatria. E quando essa influência está forte, e quando ela é prevalente, quando ela é protagonista, quando ela realmente é o principal de nossas vidas, essa influência, o objeto dessa influência,
ou está ocupando o lugar de Deus. E aí quem está prevalecendo é o inimigo. Observe ainda que havia um problema entre havia um problema dentro da igreja de Pérgamo, porque é intrigante isso, mas o versículo 13 diz que ela retinha o nome do Senhor e não negava a fé. Ainda nos dias de Antipas, fiel testemunha, qual foi morto entre eles, onde Satanás habita. Ou seja, havia uma luta, havia uma resistência. Era intrigante, mas deixa eu entregar o que estou recebendo aqui. É intrigante porque é como se essas pessoas estivessem na igreja e depois em outro lugar que não é igreja. Eu tenho até que medir as palavras aqui para o pessoal não achar que eu estou com preconceito religioso ou fobia religiosa. A pessoa que está invocando Jesus aqui, mas depois invoca os demônios ali. A pessoa que invoca as entidades, mas depois corre para dentro da igreja. Depois assim, porque não consegue ficar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Onipresente só Jesus. Mas as pessoas que não, eu bebo dessa fonte, bebo também dessa fonte. Eu adoro a Jesus, mas eu também invoco fulano, beltrano e ciclano. Entende? Pessoa que comunga da fé, mas é metida em sincretismo religioso. Pronto, achei o termo. Sincretismo religioso. Mistura as coisas. Mistura. Invoca Jesus, mas invoca quem já morreu. Invoca Jesus, mas invoca até quem não sabe quem está invocando. Cultua a Jesus, supostamente em espírito e verdade, mas também participa de cerimônias onde elementos que não tem nada a ver com o culto cristão são ingredientes. Aí está de joelho no templo, mas depois está lá na esquina, está lá na encruzilhada, está lá nas matas, está lá nos cemitérios, levando oferenda. Tem gente assim. Tem gente assim. Complicado, né? Não pode. Ou se serve a Deus, ou não se serve a Deus. É como eu já disse em outra abordagem. Não existe cristão meio termo. Não existe cristão meio termo. Mas diz ainda o Senhor. Bem, deixa, antes de passar para o versículo 14, mencionar Antipas. Fiel testemunha. Ou seja, havia quem fizesse a diferença. Mas observe, ele foi morto entre os residentes de Pérgamo. Porque quem faz a diferença é perseguido. Não é fácil. Mas há quem faça a diferença. Há quem seja uma gota de óleo no oceano. Há quem seja a luz do mundo e sal da terra. Agora não é fácil. Mas tenho poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão é referendado aqui como uma pessoa mercenária, uma pessoa avarenta, uma pessoa
que pensava apenas em tirar vantagem, inclusive comercializando o dom que tinha. Comercializando a fé. Quando você lê que Balaão, ele vendeu os seus serviços de profeta a Balaque para amaldiçoar Israel, isso está lá em Números, capítulo 22, estou resumindo aqui. Era que Balaão, ele tinha o dom da vidência, porém ele quis comercializar esse dom. Ele quis não, ele comercializou, ele se vendeu. E correlacionando Balaão agora aqui na igreja de Pérgamo e contextualizando para os nossos dias, eu vou até pegar a nota de uma Bíblia de estudo que eu tenho aqui, para dizer que a doutrina de Balaão refere-se, portanto, a mestres e pregadores corruptos que levam a sua congregação à transigência fatal com a imoralidade, o mundanismo, as falsas ideologias, tudo por amor à promoção pessoal e vantagens financeiras. E aí tem um acréscimo meu. E vantagens financeiras. Porque o que nós estamos vendo nos dias de hoje, tem muita gente por aí dizendo-se profeta de Deus. Profeta de Deus. Porém, estão se baseando, na força política e econômica que estão lhes apoiando, lhes ajudando. Muitos que se venderam e se polarizaram politicamente, comprometidos com seus bolsos, ou postos, como queira dizer, com a sua carteira, vamos lá, com o seu status, com a sua condição financeira, com o lado que lhe favorece financeiramente. Isso, infelizmente, tem sido uma problemática no segmento evangélico nos dias de hoje. Tem sido uma problemática no segmento evangélico nos dias de hoje. Tudo indica que a igreja em Pérgamo tinha mestres que ensinavam que a fé salvífica em Cristo era compatível com práticas de imoralidade. A obra dos nicolaítas, como eu abordei falando da igreja de Esmirna, aliás, da igreja de Éfeso, da igreja de Éfeso, porque é em Éfeso que o Senhor diz que aborrece a obra dos nicolaítas. Eles pregavam o amor livre, a sensualidade e essa coisa de hierarquia, de grandeza entre as pessoas, que é outra problemática do segmento evangélico de hoje, a ostentação eclesiástica. Tem pessoas que não querem saber hoje de igreja, não querem saber hoje de pastor, por causa de pastor envolvido com problemas financeiros
e por conta de pastores que se divinizam ao ponto de se distanciarem tanto das ovelhas e se acharem mais senhores do que servos, que se apoderam de uma grandeza que não lhes fora confiada pelo Senhor. Querem alguns até ser dono do rebanho. Dono do rebanho. E instituições que deveriam ser públicas, ser propriedade privada. Onde quem manda é ele, ou são eles. Então a igreja de Pérgamo, ela retrata muito bem a problemática do segmento religioso nos dias de hoje. E eu estou me referindo ao segmento evangélico. Ora, se o segmento evangélico está ruim, os outros, não quero nem comentar aqui. Até porque o compromisso com a palavra de Deus maior é conosco. Eu tenho tem pessoas que dizem assim, pastor, mas eu preciso ser evangélico para poder ser cristão. Não, você não precisa ser evangélico para ser cristão. Porque o termo evangélico surgiu do movimento evangelical que surgiu na Europa, um movimento ecumênico protestante. Agora, se você não se identifica como cristão no segmento evangélico, você não vai se identificar como cristão em mais segmento nenhum. Por quê? Porque apesar dos pesares, é ainda dentro do segmento evangélico em que a palavra, a Bíblia é sagrada, que é a palavra de Deus, ela ainda tem proeminência. Ela ainda tem destaque. E em outro lugar nenhum você vê a palavra de Deus sendo preconizada. Em nenhum outro segmento religioso você vê a palavra de Deus tendo vez e voz, como apesar dos pesares ainda tem no segmento evangélico. Então será muito complicado você se identificar como evangélico, como cristão, se você não tiver uma veiazinha evangelical. Por quê? Porque este termo surgiu exatamente desse agrupamento protestante, desse movimento ecumênico protestante. E o protestantismo, vocês sabem, foi uma reforma que se deu fazendo com que as atenções se voltassem para a Escritura Sagrada. Entende? E ora, aí veja só, se este segmento está esculhambado, complicado, irmão. Complicadíssimo tá a situação. Pedro diz que é necessário que o julgamento comece. Aqui, ó. 1 Pedro 5. E olha que nessa época nem se pensava em reforma protestante, nem se pensava em movimento evangelical. Nem se pensava, irmão, desse negócio de denominação, quando Pedro fala isso, até porque ainda estamos antes dos anos 300, e foi, segundo a história, nos anos 320, que Teodósio sistematiza a religião romana. Bem antes disso, veja o que Pedro disse. Se já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus, se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Evangelho de Deus e Evangelho de Cristo é a mesma coisa. Se só o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Está entendendo agora, irmão? Está entendendo agora a minha fala? Então a igreja de Pérgamo, ela é muito real nos dias de hoje em nosso meio. Mas
A palavra do Senhor é de arrependimento para a igreja. Arrepende-te, pois. Arrepende-te, pois. Precisamos voltar a estaca zero todo tempo, ao marco zero todo tempo. Não é o marco zero sendo o Recife ali, não. É o marco zero de nossas vidas. Rever, começar novamente. Lembra que eu falei, já agora em 2026, nas minhas abordagens, que uma das palavras que recebi do Senhor fora essa? Que é tempo de mais do que nunca fazermos constante reflexão sobre nossas vidas, uma introspecção, uma autoanálise para melhorarmos, intensificar isso, não só para final de ano, não só para o momento da ceia, como está escrito em 1 Coríntios 11:28, mas, se pudermos, todos os dias, se nos lembrarmos todos os dias e se brincar o dia todo. Procurar rever as atitudes, procurar rever o comportamento, procurar rever a linguagem, procurar rever os conceitos, procurar rever os valores, procurar rever muita coisa para se consertar. Quem é limpo, limpe-se mais. E quem é limpo há de se limpar. Quem é sujo há de se sujar. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca é a palavra do Senhor, porque quem está falando aqui é o Senhor, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. É a palavra, quem nos julga é a palavra, irmãos. É a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na qual ninguém conhece, né? A qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso aqui é a vida eterna. Observe que todos os prêmios, no final, é referente à vida eterna, à salvação, pelo qual nos importa ser crente, né? Porque só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Se não for crente para ir morar no céu, estamos perdendo tempo. Se esta palavra não mexeu com você e nada não lhe impactou, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala. Porém, se esta palavra mexeu com você, lhe impactou, aí o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.